Fala aí, galera, chegamos à nossa aula de número 2 e hoje a gente vai falar sobre propostas de intervenção. Na nossa última aula a gente terminou falando que a proposta de intervenção é o último caminho para quando a gente começar a fazer nosso projeto de texto, e hoje a gente vai falar um pouco como a proposta ela vai ser articulada, como ela vai ser montada e como ela vai ser exigida na prova do Enem. Quando a gente pensa em proposta de intervenção, a gente vai primeiro pensar numa competência de excelência. É a visão que o aluno deve ter em relação à realidade que o cerca. Por isso que o Enem ele exige muito esse pensamento mais crítico em relação à proposta de intervenção, e principalmente quando a proposta está atrelada aos direitos humanos. No ano passado, inclusive, houve uma discussão sobre a nulidade da prova, e desde o ano passado, se o aluno desrespeita os direitos humanos, ele acaba sendo penalizado com 0 apenas na quinta competência, que é a que fala sobre proposta de intervenção, que a gente vai falar sobre ela hoje. Para a gente começar então a falar sobre isso, a dica que a gente vai começar, que é a dica central, é: não desrespeite os direitos humanos. Essa é a primeira dica que a gente vai começar a falar para você. Eu sei que a gente tem essa mania, essa tendência de colocar nossa opinião, mas lembrem, opinião ela pode ser um problema. Nós precisamos trazer argumentação, ok? Essa é a primeira dica. Para ainda melhorar essa proposta de intervenção, nossa dica, que na verdade seria a dica 2, que eu coloquei aqui como dica 1, é a questão de como eu vou relacionar a minha proposta com o meu texto. É fundamental que a sua proposta de intervenção, que vai ser a medida interventiva que vai ser criada por você, que ela tenha um mínimo de coerência primeiro com a realidade. Você não pode criar uma proposta que ela não é execuível, uma proposta que não é factível. Por exemplo, você criar tornozeleiras eletrônicas para controlar a evasão escolar. Ou, por exemplo, você criar naves voadoras para melhorar a mobilidade urbana. São propostas que não são factíveis com a realidade. Então essa também é uma outra dica importante. Crie propostas que sejam concretas, que sejam plausíveis para a nossa realidade. Mas mais do que isso, é importante que o meu projeto de texto, a gente falou sobre isso na nossa última aula, tenha relação direta com a minha proposta. Então, a proposta de intervenção precisa estar atrelada à argumentação. Um exemplo: se no meu texto, a gente falou sobre educação de indígenas na nossa última aula, nós discutíssemos como argumentação no projeto de texto que o desafio 1 da educação indígena é o preconceito social. O desafio 2 é a questão da distância regional da escola com a tribo. O que acontece? A minha proposta de intervenção ela tem que ser para combater esse preconceito, e tem que ser uma proposta de intervenção com qual outro objetivo? De tentar trazer a escola para a tribo ou levar um índio para a tribo. Qualquer proposta de intervenção que se descole dessas argumentações, elas não vão ter coerências. Essas propostas não vão ser coerentes com a realidade. E isso vai ser um problema tão sério que de 200 da competência 5, a nota vai para 80. Ou seja, é fundamental que nós tenhamos muito cuidado. Mas além de pensar na coerência da proposta, pensar na articulação da proposta com o texto que você criou, é importante entender que quando o Enem pede a proposta de intervenção, ele quer que você siga regras, que você siga comandos. Tiago, que comandos são esses? De acordo com a matriz de correção, de acordo, na verdade, com essa matriz que ela foi divulgada nessa última semana no site do INEP, o que a gente analisa é que a proposta de intervenção ela tem que ter alguns elementos obrigatórios. Tiago, que elementos obrigatórios são esses? O primeiro elemento obrigatório da minha proposta é que eu apresente os agentes da minha proposta. Normalmente esses agentes da proposta, eles são atrelados com 3 grandes agentes sociais, que são eles: governo, a mídia e a sociedade, que aí depois a gente pode desmistificar a sociedade em outros grupos sociais, como ONGs, escolas, universidades, a família, o indivíduo, as empresas, as instituições religiosas. São instituições que são importantes para a nossa sociedade e que entram como agentes sociais da minha proposta de intervenção. Então, lembrem, eu preciso sempre atrelar a minha proposta à discussão, mas mais do que isso, eu preciso atrelar a minha discussão ao agente que seja coerente para isso. Essa também é uma informação importante. Eu não posso, por exemplo, atrelar para um agente social uma proposta que ele não pode fazer. Por exemplo, se a gente pensa no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, qual é a função dele? Coletar dados e analisar dados. Não é a função do IBGE criar a lei.
Isso é um problema de coerência na nossa proposta. Então, sempre pensar. Se eu penso no campo da lei, eu vou pensar no judiciário. Eu vou pensar no poder executivo e legislativo. Vou pensar nos três grandes poderes. Então é importante que a gente tenha coerência em relação à proposta que a gente vai trabalhar e, claro, a quem vai colocar essa proposta em efetividade. Beleza? Então, primeiro ponto importante, os agentes da minha proposta. Qual vai ser agora a segunda parte que é essencial para uma boa proposta de intervenção? A ação interventiva em si. Cuidado com ações muito vagas, como, por exemplo, medidas devem ser resolvidas ou articuladas. Ou, por exemplo, se a gente analisa uma frase como essa, o governo deve dar o primeiro passo. São muito vagas essas ações. Elas são muito inespecíficas. Elas são uma tentativa de propor intervenção, mas é uma tentativa que ela é vazia. Você não vai ganhar ponto se você usar uma ação interventiva vaga. Então é importante que você crie uma ação interventiva concreta para a realidade. Ok? Segundo ponto é esse. Só que mais do que criar ação, eu preciso trazer formas de como eu vou colocar essa ação em prática. Os recursos, os meios concretos da minha proposta de intervenção. Por meio do que eu vou colocar essa ação em prática? Por meio de que elementos eu vou colocar esse projeto que eu quero criar, essa ação que eu quero criar, efetivamente em prática? Então, esse é o terceiro elemento obrigatório. Tiago, qual vai ser o quarto elemento obrigatório? A partir do agente, da ação e do meio, eu vou ter o efeito, que vai ser a consequência decorrente da proposta analisada. Na maioria das vezes eu vou ter tanto a consequência como a finalidade da minha proposta. Tiago, acabou a proposta? Não. Não acabou porque, além de tudo isso, eu tenho que ter o detalhamento. O detalhamento ele pode ser de qualquer um desses elementos obrigatórios. Tanto do agente, quanto da ação interventiva, quanto do meio e do efeito. Em linhas gerais, como eu vou conseguir trazer esse detalhamento? Detalhamento seria, na verdade, uma especificação, uma forma de você aprofundar a proposta que você acabou de criar. Em vias de explicação, o que seria detalhamento para a gente tentar entender? Detalhamento é quando eu trago exemplos de como essa ação ela vai ser colocada em prática. Quando eu coloco explicações que podem vir por meio de orações adjetivas, se eu vou detalhar o meu agente. Pode ser, por exemplo, quando eu tenho a criação de apostos. É assim que a gente começa a trabalhar com essa explicação. Descrições. Quanto mais eu descrever a proposta, melhor ela vai ser. E justificativas. É você trazer a causa do porquê você vai propor essa sua intervenção. Em linhas gerais, é assim que a gente começa a pensar em detalhamento. A dica final dessa primeira parte é a seguinte. Trabalhar o efeito. Para que eu tenha o detalhamento do efeito, eu tenho que ter o quê? Um efeito do efeito. Achar como assim o efeito do efeito? Eu vou trabalhar com um efeito que vai terminar a minha proposta de intervenção e logo após esse efeito eu vou trazer um outro que vai ser decorrente dele. Seria mais ou menos o seguinte, se a gente pensar, o Estado deve articular leis que punam pessoas que violentem os índios no Brasil para que essa minoria social seja defendida. Essa última parte é um efeito, é a finalidade da proposta. Como eu detalharia esse efeito? Assim, os direitos dos indígenas serão de fato resguardados. Essa última frase é um detalhamento desse primeiro efeito que eu falei na frase anterior. Então eu vou ter um detalhamento do efeito a partir desse processo. Perfeito? Galera, esse aqui é um exemplo clássico de uma conclusão que tem todos os elementos essenciais para que a gente consiga 200 na competência 5 do Enem, já pensando em agentes da minha proposta, ações para a gente trabalhar, os meios, os recursos e o efeito e, claro, o detalhamento que a gente vai ver a partir de agora. Essa proposta de intervenção que a gente vai analisar é do tema sobre educação indígena no Brasil e seus desafios atuais. Percebam que essa conclusão ela tem toda uma montagem que leva em consideração as regras essenciais para uma boa conclusão, que é basicamente eu construir a conclusão com um bom conector, retomando a minha tese, propondo intervenção e fazendo a frase de efeito final. Vamos analisar então essa proposta de intervenção aqui e essa conclusão. Desse modo,
Constata-se que a educação indígena é marcada por profundos obstáculos que devem ser enfrentados. O texto inteiro ele foi dissertado, ele foi desenvolvido a partir dessa ideia, que obstáculos ou desafios são problemáticos para que os índios tenham direito à educação. Então, a frase que começa a minha conclusão, ela é de uma relembrada do que foi dito e falado durante o texto. Isso é importante demais. Não comecem a conclusão já com a proposta. Fez essa primeira parte? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a montar a proposta de intervenção propriamente dita. Vamos analisar então a proposta comigo. Para que esse direito seja assegurado. O que está aqui em abóbora seria o quê? Seria o efeito das propostas que eu vou analisar agora. Então aqui em laranja eu vou ter o efeito que seria esse para quê. Que seria esse objetivo de colocar essa ação em prática. Quem aparece agora? O Estado, o meu agente social, deve criar escolas nas tribos. Percebam que a ação é uma ação concreta. Então o Estado, como agente social, ele vai fazer o quê? Ele vai criar a escola. O que está agora em roxo significa o quê? Que tenham o foco no ensino bilíngue. Então essas escolas não vão ser escolas quaisquer. São escolas que vão ter tanto a língua indígena, que seria a primeira língua a ser ensinada, a língua de cada tribo, e a língua portuguesa, que seria a língua 2. Então, o ensino bilíngue ele é fundamental para manter a cultura de cada espaço, para que não haja aculturação e, claro, para manter a especificidade de cada tribo e de cada índio. Essa ação pode ser feita como? Aparece agora os meus meios. Por meio de parcerias com empresas. Então o governo ele pode fazer isenções fiscais com empresas que podem auxiliar o governo na montagem dessas escolas, na montagem desses espaços, as quais construiriam esses espaços em conjunto com o governo, respeitando as especificidades de cada aldeia. Porque isso é fundamental para que eu tenha uma proposta muito bem construída, muito bem delineada. Percebam em vermelho que isso aqui vai ser o quê? Vai ser o detalhamento desses meios. Vai ser o detalhamento desses recursos, ok? Para terminar a minha proposta de intervenção, na verdade, se a gente analisar essa conclusão aqui, eu tenho todos os elementos essenciais. Eu tenho o efeito, eu tenho o agente social, eu tenho a ação, beleza? Eu tenho o detalhamento da minha ação, aqui eu tenho uma oração adjetiva, eu trago o meio, o recurso, o detalhamento desse recurso e pronto, já fiz tudo que é obrigatório para apresentar essa competência completa. Mas, como uma conclusão, é importante que a conclusão não termine do nada. Falta aquela cereja do bolo, que seria uma frase com a reflexão final, com uma frase de efeito. Existem várias técnicas para isso. Eu posso fazer uma pergunta retórica, eu posso, por exemplo, retomar uma citação que foi feita no começo do meu texto, eu posso fazer uma reflexão minha, pessoal, que não tem relação direta com isso, e eu posso, na verdade, fazer um efeito do que eu propus. Também é uma possibilidade. Analisemos então como seria essa frase final, essa reflexão final. Assim, a romantização do índio será, de fato, motivo de orgulho nacional, pois ele estará incluído. Porque, na verdade, a gente pensa que no romantismo brasileiro, vamos imaginar que a introdução ela foi focada no romantismo, que trouxe uma idealização do índio, mas de uma maneira um pouco estereotipada. Era um índio com um bom selvagem. E acontece o que hoje? Será que o índio ele é respeitado? Será que a educação do índio ela é valorizada? Você, por exemplo, sabe quando é o dia do índio? Então são situações como essas que acabam tornando a educação para o índio, a saúde do índio, os direitos do índio, direitos bastante complicados e que são desafiantes para a gente começar a analisar e observar. Beleza? Fiquem tranquilos, é um trabalho que tem que ter atenção, tem que ter tranquilidade para que você consiga montar a conclusão dessa maneira adequada. Aqui está a conclusão, mas poderia estar em outros lugares do texto, poderia estar no desenvolvimento, mas o que é importante é que na localização o corretor ele vai buscar justamente na conclusão. Perfeito? Atenção, foco e principalmente projeto de texto. Aquele papo da primeira aula, ele se consolida nessa execução final. Com um bom projeto, com uma boa articulação, eu consigo fazer uma introdução de qualidade, um desenvolvimento de qualidade e, principalmente, uma conclusão muito boa. Perfeito, galera? Até a aula 3.